E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, repórter aqui do SD. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março de 2023, isso significa que estamos no último dia de março e no último dia do trimestre. Então é hora da gente fechar um pouquinho para balanço e falar como é que foram os ativos, como é que qual foi a performance, o desempenho dos ativos aqui para o mercado doméstico, só que como todo mundo sabe, né, o ano tem sido bastante turbulento, tanto aqui quanto no exterior, então a gente vai falar sobre aqueles que de fato não foram tão bem assim. O tema do podcast de hoje são os piores investimentos deste primeiro trimestre de 2023, e comigo para falar sobre isso está a Júlia Vilchen. E aí, Júlia, tudo bom? Olá, Vitor, e olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Hoje o tema do podcast vai ser ursos em série, né? A gente vai falar aqui só dos ursos no Touros e Ursos. Exatamente, a gente vai falar de 4 classes de ativo que tiveram desempenho particularmente ruim ao longo deste primeiro trimestre. Claro, né, hoje é ainda um dia útil, então ainda vai ter um pequeno ajuste aí das cotações, mas em geral já dá para dizer quais foram os 4 piores. Mas antes da gente começar a falar sobre eles, passar aqui alguns recados rápidos para você que está nos escutando no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no seu tocador de preferência. Segue o seu dinheiro, porque toda sexta-feira é dia de podcast Touros e Ursos. Portanto, seguindo a gente, você recebe a notificação quando o episódio inédito está no ar, e aí você já pode dar play na própria sexta-feira. E se você está nos assistindo pelo YouTube, primeiro, clica aí no botão de curtir, clica no sininho e siga o canal do Seu Dinheiro, porque lá a gente tem conteúdo exclusivo em vídeo, analisando aí o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo aí com o noticiário econômico e também com conteúdo próprio, como a Dinheirista, que a gente está com a série nova aqui da Júlia, não é mesmo? Então entra lá para você ficar aí sabendo direitinho do que é a Dinheirista, se você não sabe ainda, né, Júlia? Isso aí, pessoal. Entra lá no nosso YouTube, que a gente está com o primeiro vídeo da Dinheirista lá rodando, e em breve haverá mais vídeos com mais perguntas aí apimentadas sobre finanças e investimentos que a Dinheirista vai responder. É isso aí. Mas, bom, vamos lá então para o tema do nosso programa, os piores investimentos do primeiro trimestre. A Júlia tradicionalmente faz esse levantamento mês a mês ali, como é que foi o desempenho das diversas classes de ativo, né? A bolsa, dólar, Bitcoin, renda fixa, enfim, as várias classes, os ativos principais, né? E aí a gente já tem aí o trimestre praticamente fechado, então já sabemos que várias classes tiveram desempenho negativo no acumulado deste primeiro trimestre, e alguns deles com queda aí de mais de 5%, e de fato o ativo que teve aí essa queda de mais de 5% ao longo desses primeiros 3 meses foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Ibovespa, né? Sendo que o Ibovespa ainda se recuperou aí nos últimos dias, né? Com o arcabouço fiscal, né? Com essa pacificação das turbulências econômicas, pelo menos por hora aqui no Brasil, né? Eu acho que, claro, muita dúvida persiste, mas só o fato de um arcabouço ter sido apresentado, isso já serve para trazer um alívio, né? Já tira um pouco de nebulosidade do ar. Ainda assim, mesmo com o Ibovespa se recuperando agora nos últimos dias, ele está amargando uma baixa de mais de 5% no ano nesses primeiros 3 meses. Lembrando que o Ibovespa chegou a perder o patamar de 100 mil pontos na semana passada, né, quando havia ali uma incerteza muito grande e tudo mais, mas ele está caminhando para conseguir fechar o trimestre acima deste patamar, ainda que acumulando essa queda bastante expressiva, né? E aí dá para a gente ver que teve um ponto de inflexão bastante nítido no comportamento da Bolsa, né? Que foi ali a virada de janeiro para fevereiro. Janeiro, né? Acho que o mercado como um todo ele estava ainda, né, com um certo otimismo em relação ao início do terceiro mandato do presidente Lula, né? Falava-se aí numa postura econômica que fosse mais próxima ali do centro, uma coisa um pouco mais ali com viés um pouco mais liberal, né? Tinha também a questão da China, né? A China estava passando por uma reabertura econômica mais intensa por causa da Covid, e claro, China aberta significa que há
tendência era de maior demanda por commodities e o Ibovespa, ele é um índice muito dependente de commodities, né? Então, Vale, Petrobras, perspectiva de alta de commodities, esses papéis sobem, esses papéis puxam a bolsa como um todo para cima, tanto que em janeiro o Ibovespa fechou no azul, né? A partir de fevereiro, a gente começa a ver uma virada de mão, né? E, claro, a gente tem uma série de fatores que ajudam a explicar essa cautela maior por parte dos investidores da Bolsa. Primeira delas, claro, tem a questão dos juros, nos patamares muitíssimo elevados. No começo do ano, esperava-se que o Banco Central poderia vir a cortar juros já no primeiro semestre desse ano, e esse cenário ele parece improvável agora, né? Enfim, acho que nem ao longo de 2023, né, o Banco Central vai cortar juros, e, claro, juros altos são ruins para a Bolsa. Mas, além disso, também teve uma série de, digamos, desilusões em relação à equipe econômica e ao formato como a economia como um todo está sendo tocada por parte do mercado, né? Falava-se aí em nomes de economistas liberais para tocar o Ministério da Fazenda, no fim, Fernando Haddad foi o ministro, e isso trouxe uma certa turbulência, essa incerteza em relação ao arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos pesou bastante. E, claro, a gente teve o evento Americanas, né? O evento Americanas, sem dúvida nenhuma, ele pesou muito sobre o mercado doméstico de ações. Por quê? Porque criou uma nuvem de dúvida na cabeça dos investidores. Se a Americanas, que é essa empresa tão sólida, quer dizer, né, que se achava que era tão sólida, né, uma empresa classe A passa por um problema desses, um rombo contábil de 20 bilhões, será que outras empresas também podem ter esse rombo? E, além disso, né, muita gente também começa a se perguntar, né, os bancos, principalmente, como é que fica ali o cenário para a concessão de crédito, né? Afinal de contas, se alguém tem, né, um rombo de 20 bilhões, então os bancos são mais seletivos. Tudo isso criou todo um clima de desconfiança, e a gente vê que em fevereiro e em março o Ibovespa ele veio caindo bastante. A gente teve temporada de balanços também, algumas empresas reportando bons resultados, outras nem tanto. A gente até vai falar um pouquinho sobre empresas que não reportaram bons resultados, né, nessa última semana. Mas, enfim, o clima, né, o pano de fundo é esse, sem, né, entrar ainda na questão lá do exterior. No exterior, a gente vê o Fed que continuou a subir juros, mas por causa da crise bancária, né, que a gente teve envolvendo os bancos americanos, envolvendo o Credit Suisse, isso tudo trouxe também uma mudança muito radical de panorama macroeconômico lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e a gente sabe, né, que, enfim, a incerteza ela persiste e que ninguém sabe muito bem qual vai ser a política monetária do Fed a partir de agora, se eles vão voltar a subir, se não vão, mas se não subir, a inflação ainda não está controlada, mas se subir muito juro, aí a economia americana fica muito fraca. Então, é um momento ainda muito difícil no exterior, e claro que o exterior interfere aqui. Então, são alguns dos temas que ajudam a explicar essa queda de mais de 5% do Ibovespa no primeiro trimestre desse ano. Agora, queria passar a bola para a Júlia para ela falar do segundo pior, né, do segundo lanterninha aqui do nosso ranking. Júlia, quem que pega aí a medalha de prata do mundo invertido aqui no nosso primeiro trimestre? Vitor, o segundo pior, né, o abacaxi de prata aqui, né, o urso de prata desse primeiro trimestre, esse acumulado de 2023, vai para os fundos imobiliários, né? A gente mede o desempenho lá no seu dinheiro dos fundos imobiliários pelo IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa, que acumula uma queda de quase 4% nesses 3 primeiros meses, né? Vindo aí logo depois do Ibovespa, que tem uma queda de mais de 5%. Essa queda do IFIX de quase 4% é o segundo pior aí nesse pódio desabonador aí dos investimentos nos 3 primeiros meses do ano. E a história dos fundos imobiliários, Vitor, é muito interessante porque, claro, eles já vinham sofrendo por causa do patamar elevado de juros, e quando o Banco Central, conforme o Banco Central foi sinalizando que a Selic não deveria cair tão cedo quanto o mercado inicialmente esperava, isso foi pesando ainda mais nesses ativos que sofrem com os juros altos, e imóveis são ativos que tipicamente sofrem com os juros altos. Então, a gente tem esse pano de fundo para os fundos imobiliários,
Só que, mais recentemente, o que a gente viu, como você mesmo falou, né, houve uma crise bancária, né, estourou uma crise bancária nos Estados Unidos, que deixou os bancos centrais dos países desenvolvidos naquela posição de tudo bem, vamos continuar subindo o juro, mas não podemos subir tanto assim, talvez tenhamos que parar de subir antes do imaginado, talvez a gente precise começar a cortar juros antes do esperado, enfim, começou essa questão, né, apontando para uma direção de que os juros não poderiam ficar tão altos quanto se esperava inicialmente lá fora, porque senão mais bancos iriam quebrar e, por consequência, empresas da economia real começariam a quebrar, e para não ter uma crise aí uma desaceleração muito brusca com quebradeira de empresas, talvez os bancos centrais dos países ricos precisem colocar o pé no freio. Então, a gente começou a ter aí uma sinalização de que o aperto monetário não ia poder ser tão forte, tão brusco aí, quanto todo mundo estava esperando, né? Aqui no Brasil, a gente viu o Banco Central comprando briga aí com a União, né, com o presidente Lula, e de que não, o juro pode até subir, se for o caso, e tudo mais, mas a gente sabe que não é assim, não é bem assim, porque aqui a gente também tem o risco do juro muito alto por muito tempo e de empresas quebrando. A gente viu aí uma série de casos no primeiro trimestre, não só de Americanas, né, que é um caso mais atípico, mas outras empresas pedindo recuperação judicial, dando calote em dívida e tudo mais, por causa de, né, sendo estranguladas aí com os juros muito altos e por uma certa restrição de crédito que decorreu do caso Americanas. Então, outras empresas se viram aí numa saia justa. Então, também o Banco Central não pode apertar demais, né, pelo risco aí de acabar jogando o bebê junto fora com a água do banho, né? Então, não pode também exagerar demais. Então, a gente tem aí os bancos centrais no Brasil e no exterior tendo uma certa restrição para subir juro e para manter o juro elevado por muito tempo. E a gente teve agora o episódio do arcabouço fiscal, que deu uma boa aliviada nos juros futuros, pelo menos nos juros de curto prazo, né? Mas os de longo prazo também. Então, a gente tem um cenário em que os ativos que sofrem mais com juro alto viram um alívio agora no mês de março, principalmente na segunda quinzena aí do mês de março. Só que esse alívio não foi visto nos fundos imobiliários. E por que isso? Não só porque os juros permanecem elevados, né? Mas por basicamente dois fatores que têm a ver aqui um pouquinho com o que eu falei, né? Empresas que estão estranguladas financeiramente, que estão aí numa situação financeira difícil e que estão tendo dificuldades de pagar ou os aluguéis nos imóveis de fundos imobiliários, imóveis que pertencem à carteira de fundos imobiliários, ou então as suas dívidas, né? E aí a gente está falando de CRIs, a gente tem os chamados fundos de papel, né? Fundos imobiliários que investem em ativos de renda fixa, vinham se saindo muito bem aí com os juros elevados, porque, né, os ativos em que eles investem pagando remunerações mais altas, sobretudo certificados de recebíveis imobiliários, né, que são os CRIs, mas o juro alto por muito tempo, ainda com uma crise aí de crédito por causa do evento Americanas, tendo um contágio em várias empresas e esse sentimento de desconfiança que você mencionou, né, Vitor, também envolvendo as empresas, a gente viu diversas empresas tendo dificuldades financeiras e não conseguindo pagar ou as suas dívidas, né, os seus CRIs ali, ou então os aluguéis das carteiras dos fundos imobiliários. Então, a gente teve, por exemplo, e tem cobertura sobre isso, a Larissa Vitória, que é a nossa repórter que cobre aí bastante fundos imobiliários, ela fez reportagens, por exemplo, sobre fundos imobiliários que estavam tendo atraso no recebimento de aluguéis, por exemplo, de empresas como Tok Stock e Marisa,
que a gente citou aqui algumas vezes no Touros e Ursos, né, como empresas que estavam sofrendo aí com os juros elevados e essa crise de crédito que a gente viu aí pós-americanas. E também a gente tem um caso muito interessante que estourou bem recentemente, que de alguns fundos de papel, né, que vinham vindo super bem aí com a alta de juros, né? Alguns deles até ficaram entre os melhores, os mais rentáveis fundos imobiliários do IFIX em tempos recentes, né? À medida que a Selic, enquanto a Selic estava subindo, esses fundos estavam se destacando, mas que agora estão tendo problemas com inadimplência em alguns CRIs, certificados recebíveis imobiliários, que compõem as suas carteiras. E 2 casos de calotes de CRIs recentes chamam a atenção, no caso aí desses fundos imobiliários. Um é o CRI Circuito de Compras, que é uma empresa que opera um shopping popular na região central do Brás, em São Paulo, e que é uma empresa que está na mira da CPI da pirataria, conduzida pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E nessa CPI, os deputados acabaram recomendando uma intervenção do Poder Executivo e do Ministério Público na operação dessa empresa. Então, a gente tem aí esse CRI inadimplente na carteira de alguns desses fundos que compõem o IFIX. E a gente também tem um outro caso que chama muita atenção, que é o CRI da Gramado Parques, que é uma empresa do ramo imobiliário e turístico que opera lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha. E essa companhia, ela obteve uma tutela cautelar para interromper pagamentos a credores por 60 dias. Lembrando que tutela cautelar é o mesmo instrumento utilizado por empresas que pediram recuperação judicial nesse início de ano, como a própria Americanas, né, e também a Oi. E com isso, né, com esse pedido de tutela cautelar, diversos fundos de papel que têm exposição bastante grande, até em alguns casos, a esse CRI da Gramado Parques, ficaram sem receber. E essa história da Gramado Parques, ela tem ainda um complicador, no mínimo estranho, que é o fato de que as gestoras de 4 dos fundos imobiliários mais expostos a esse CRI, a securitizadora que emitiu esse CRI e o fundo imobiliário, que é o único acionista da Gramado Parques, da empresa, tem ligação com o mesmo grupo empresarial. Então, essa situação aí é, no mínimo, esquisita, né? E esses fundos imobiliários com essa grande exposição a esse CRI inadimplente viram fortes quedas aí na Bolsa recentemente. Então, a gente tem aí, no caso dos fundos imobiliários, algumas histórias específicas envolvendo inadimplências, seja de locatários, seja de devedores de títulos que compõem a carteira desses CRIs, muito relacionados ao juro alto e também a essa tensão no mercado de crédito brasileiro, que foi desencadeada aí pelo caso Americanas, mas que pegou aí uma série de outras empresas grandes, inclusive empresas abertas em bolsa, como foi o caso aí de Marisa, como foi o caso de Light. Então, essas incertezas, essa tensão nesse mercado aí na parte de crédito, pegou de jeito os fundos imobiliários, e é por isso que eles não conseguiram ter uma recuperação tão boa com a queda dos juros futuros como outros ativos, por exemplo, de renda fixa mais conservadora, mais tradicional, tiveram, como a gente vai ver quando o ranking dos investimentos do mês foi fechado, quem foram aí os melhores do mês e do trimestre, Vitor. Tá certo. Fala um pouco agora da medalha de bronze do nosso ranking dos piores investimentos do primeiro trimestre de 2023. E veja só, é o nosso também, né, bom e velho conhecido, o dólar à vista. Pois é, dólar à vista, apesar de toda a tensão econômica que a gente tem aqui no Brasil, né, esse pessimismo e tal, essa briga do poder executivo com o Banco Central, né, especialmente o presidente Lula contra o Campos Neto, enfim, né, apesar de todas as adversidades, o dólar à vista, ele acumula queda de mais de 3%, ele está na casa aí de 5,8, 5,9, né, caminha para fechar o trimestre mais ou menos aí perto dessas cotações, mas ora essas, né, se tudo está tão incerto na economia doméstica, por que é que o dólar
caiu em relação ao real e mais, né? Será que a gente já pode começar a falar num dólar abaixo de R$ 5? Bom, vamos lá. Acho que cabe alguns comentários aqui. Primeiro, o dólar chegou a ficar abaixo de R$ 5 em algum momento aqui ao longo do trimestre, depois ele voltou, né, a ficar acima dessa linha, né? E assim, é muito difícil fazer qualquer previsão em relação ao dólar, porque o mercado de câmbio é o mercado que tem mais variáveis em jogo, né? Variáveis domésticas, variáveis internacionais. O mercado de moedas ele é hipersensível a uma infinitude de variáveis, então é muito difícil você prever qualquer coisa, mas, em linhas gerais, né, destaco a questão externa no comportamento do dólar. Por quê? Porque, primeiro, né, a gente tem toda essa incerteza econômica nos Estados Unidos, relacionada à crise bancária e relacionado a como é que fica a questão da taxa de juros por parte do Federal Reserve, né? Se subir mais os juros, pode ter uma quebradeira de bancos, ou se subir mais os juros, a economia pode sofrer mais, e claro, economia dos Estados Unidos mais fraca significa dólar mais fraco em escala global, não só em relação ao real, não só em relação à moeda brasileira, né? Então, tem muito dessa incerteza econômica que ronda os Estados Unidos, né? O que vai acontecer com os juros, o que vai acontecer com o PIB, o que vai acontecer com os bancos, o que vai acontecer como um todo. Né? Isso é muito importante. E, além disso, a gente via que lá no começo do ano, né, eleição do presidente Lula, mais juros no Brasil no nível que estavam, 13,75% ao ano, e que continuam nesse nível, era um juro muito elevado e que valia a pena para investidores estrangeiros aportarem aqui no Brasil. Investidores que buscavam, digamos, um retorno maior, tinham uma exposição maior ao risco, olhavam para a taxa de juros do Brasil em comparação com outros mercados emergentes, olhavam ali as variáveis econômicas e tal, comparavam tal, e viam que o Brasil valia a pena. Portanto, a gente tinha um fluxo de recursos estrangeiros muito intenso, principalmente no começo do ano, né? Com toda a crise bancária e com toda essa maior percepção de risco, a guerra da Ucrânia continua ali, sem dar qualquer sinal de trégua, enfim, de trégua, e, né, como um todo, então, teve sim uma virada de mão, né? O investidor estrangeiro ele está mais cauteloso, ele está mais prudente, então a gente vê que há um fluxo de saída, apesar de o fluxo no trimestre ainda ser positivo, mas, sem dúvida, essa entrada de recursos estrangeiros no país, muito por causa dessa questão de juros, também foi muito relevante aqui para o mercado de câmbio e ajuda bem a explicar essa queda aí de cerca de 3,5% a 4%. Então, tudo indica que o dólar vai fechar o trimestre aí na casa de 5,8, 5,9, algo nesse sentido. Sobre ficar abaixo de R$ 5, difícil dizer, né? O que a gente pode dizer? Por exemplo, o último boletim Focus, né? Ele coloca o dólar encerrando o ano na casa de 5,25, mas o último relatório Focus ele foi elaborado antes do arcabouço fiscal ser divulgado, né? Então, será que na semana que vem a gente vai ter uma revisão, né, dos indicadores do Focus? Não sei, de qualquer maneira o Focus também, ele, enfim, reflete expectativas e não necessariamente, né, o que está lá no Focus é o que vai acontecer. É uma maneira de você tentar enxergar o que o mercado, que os agentes do mercado estão vendo neste momento, né? Acho que pode, eventualmente, até furar de volta, né, a barreira dos R$ 5, ficar abaixo de R$ 5, mas eu vejo uma certa dificuldade no dólar se manter abaixo dos R$ 5, né, tanto pelas questões domésticas quanto pelo cenário externo mais conturbado. Mas, enfim, sem dúvida, a conjunção externa ela teve um papel muito importante na trajetória da moeda americana nesses primeiros 3 meses. E, bom, para fechar, então, o nosso bloco dos piores investimentos, passo de volta a bola para a Júlia, que vai falar aí de mais um ativo que ficou no negativo, o quarto pior agora deste primeiro trimestre. Qual que foi, Júlia? O quarto pior tipo de ativo, né, a quarta pior classe de ativo, foram as debêntures indexadas ao IPCA, né, a inflação medida pelo IPCA, e aqui a gente tem uma história que se liga também ao que você falou sobre bolsa, e ao que eu falei depois sobre fundos imobiliários. A gente acompanha essa classe de ativo das debêntures indexadas ao IPCA por um índice da Anbima, né, o índice de debêntures Anbima IPCA, que acumula uma queda de 2,6%
até o dia 30, né, que é a data aí do último dado disponível. Isso no acumulado dos 3 primeiros meses do ano, né? E o que aconteceu com as debêntures indexadas ao IPCA? Elas estão um ativo de renda fixa em plena era dos juros altos, em plena era da renda fixa, está se saindo assim tão mal, né? É claro que debêntures indexadas ao IPCA, assim como ativos de renda fixa indexados ao IPCA, em geral, têm volatilidade, né? Podem ter momentos de alta e de baixa, mas estão saindo tão mal, assim, persistentemente, numa era que devia ser atrativa para a renda fixa, né? Numa época em que a renda fixa está atrativa. Aqui a gente também tem uma história específica para contar, né? No caso dessas debêntures. Lembrando que debêntures elas vinham brilhando, né? Enfim, nesse processo aí de alta de juros que a gente viu, as debêntures se destacaram entre os melhores investimentos, só que a gente teve, nesses 3 primeiros meses, o evento Americanas, né? A gente teve aí essa situação da Americanas, que foi séria para o mercado de crédito, e no caso do índice de debêntures atrelados à inflação, as debêntures da Americanas, especificamente, foram as que puxaram esse resultado para baixo. Tanto que quando a gente analisa o índice de debêntures IPCA sem as debêntures, só com as debêntures de infraestrutura, né, que são aquelas preferidas da pessoa física também, aqueles ativos que são, inclusive, isentos de imposto de renda para a pessoa física, quando a gente olha as debêntures indexadas ao IPCA de infraestrutura, elas têm resultado positivo no acumulado do ano. O índice fica negativo quando você coloca todas as debêntures atreladas ao IPCA no mesmo balaio, inclusive as que não são de infraestrutura, e aí entram as de varejo, e aí entram as de Americanas, que simplesmente despencaram depois que o rombo contábil na companhia foi divulgado, e foi realmente assim, um desempenho tão negativo que arrastou o mercado junto, né? Mas o desempenho das debêntures de Americanas foi tão ruim que puxou esse índice para baixo no acumulado desses 3 primeiros meses, e até agora o índice dessas debêntures ainda não se recuperou. Mas é interessante a gente ver que no mês de março, o índice de debêntures IPCA tem uma alta de mais ou menos aí 2,5%, ou seja, já começa a mostrar uma recuperação tanto do evento Americanas, como também é impactado aí pela questão dos juros futuros que deram uma aliviada aí com a questão do arcabouço fiscal, enfim, com aquela questão também dos juros no exterior não poderem subir tanto mais, que eu já falei no tópico anterior. Então, a gente viu aí uma recuperação dessas debêntures. E uma coisa interessante também, Vitor, que até eu escrevi uma matéria sobre isso recentemente, é que não foi só o caso Americanas que abalou aí o mercado de debêntures. Teve um abalo muito forte no primeiro momento, mas o mercado logo, pelo menos as debêntures que não eram as Americanas e não eram de varejistas, elas se recuperaram rápido do evento Americanas. Um evento que abalou mais ainda o mercado de debêntures, pelo que eu conversei com as fontes que eu ouvi, foi a questão da Light. Os problemas da Light, né, com os seus credores, assustaram mais os investidores em debêntures de uma forma até mais prolongada do que a questão da Americanas, que foi uma questão mais pontual, né? Tudo indica que pode ter sido uma fraude, então a gente está falando aí de algo que não tem tanto a ver com as questões macroeconômicas, mas o evento Light deixou os investidores mais preocupados até no mercado de debêntures do que o evento Americanas. Então, essa aqui foi o meu 4º lugar aí dos piores investimentos do primeiro trimestre, Vitor.
Tá certo. E bom, lembrando, né, que aqui no podcast a gente está falando dos piores, né, mas é claro que também teve ativo que teve um desempenho bom e desempenho muito bom até ao longo desses primeiros 3 meses. Mas lá no seudinheiro.com vai ter a matéria completa, né, com todas as classes de ativo, como é que cada uma se comportou neste começo aqui de 2023. Então, entra lá no seudinheiro.com porque vai ter a matéria completa e aí você vai poder ver também a outra ponta desse ranking, né? A gente começou lá de baixo, a ponta de cima vai estar lá no seudinheiro.com, tá certo? Bom, dito isso, vamos lá para a segunda etapa do nosso programa, a etapa dos touros e dos ursos. Falamos muito dos ursos já, mas vamos eleger mais 2 ainda, porque afinal de contas é bom, né? Sempre falar um pouquinho, né, de quem que a gente não está gostando muito, quem que não foi muito bem nos últimos dias. Você quer começar por touros ou por ursos, Júlia? Diz aí. Eu acho que já que a gente está falando de tantos ursos, né? Vamos começar pelos ursos e terminar numa nota positiva, porque a gente está falando de muito urso nesse programa para terminar bem, né, Vitor? Ok. Não, tá ótimo. Então, bom, começa você então. Qual que é o seu urso da semana? Bom, o meu urso da semana, Vitor, vai para o Grupo Petrópolis, né? A cervejaria Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, eu acho que é o nome mais conhecido aí do portfólio deles, porque a Petrópolis pediu essa semana recuperação judicial com uma dívida aí de 4,4 bilhões de reais, sendo metade dívidas financeiras e outra metade dívidas com fornecedores e terceiros. Bom, a Justiça do Rio de Janeiro deferiu uma medida cautelar para antecipar os efeitos do processo de recuperação judicial, porque a Petrópolis simplesmente precisa de socorro imediato, porque uma parcela de uma dívida do Grupo Petrópolis já venceu, uma parcela no valor de 105 milhões de reais. E se a cervejaria não pagar essa parcela, todo o pagamento dessa dívida pode ser antecipado, deixando a empresa numa situação muito mais crítica, né? Então, essa ação determina até a liberação de recursos da companhia por parte de 4 instituições financeiras. Bom, o Grupo Petrópolis atribui, né, os motivos por essa crise que está enfrentando ao cenário macroeconômico, e aí a gente tem essa questão aí dos juros altos que a gente tanto falou aqui no programa, mas também a ação das suas concorrentes, outras empresas de bebidas, e aqui a gente está falando basicamente, né, para ser bem claro, da Ambev, né, principal aí concorrente de qualquer cervejaria no Brasil. E aí, por causa disso, a empresa acabou tendo uma queda brusca de receita e vendas e hoje está utilizando somente 40% da sua capacidade instalada. Bom, o que seriam essas ações aí de concorrentes? A empresa não deixou claro isso, né? Mas a gente pode relembrar que recentemente, no mês de fevereiro, teve uma matéria que saiu no site da Veja, da revista Veja, levantando suspeitas sobre um possível rombo bilionário envolvendo a Ambev, né? E a gente tem que lembrar aí que a Ambev tem como sócios principais o trio das americanas, né? Lehman, Telles e Sicupira. Então foi uma matéria que veio nessa esteira aí do escândalo das americanas e essa suspeita ela foi levantada justamente pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, a Serve Brasil, que é uma entidade do setor encabeçada justamente pelo Grupo Petrópolis. E a alegação da Serve Brasil era de que algumas empresas, como a Ambev e a Coca-Cola, por exemplo, estariam se aproveitando indevidamente de benefícios fiscais concedidos a empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. E o Grupo Petrópolis não teria o mesmo benefício que a Serve Brasil aí alega que seria indevido. Bom, basicamente o que o Grupo Petrópolis está alegando aqui, está rolando uma concorrência desleal e que esse seria um dos principais motivos para sua recuperação judicial, né, para suas dificuldades financeiras. Então, esse é o meu urso, né? A escolha aí, a gente tem mais uma empresa quebrando aí no cenário brasileiro e certamente o ambiente macroeconômico é um dos principais motivos
para essa quebra, para essa recuperação judicial. O Grupo Petrópolis também falou sobre a dificuldade de repassar alta dos custos de produção para os seus consumidores, né, justamente por causa do cenário macroeconômico ruim, mas aí também fica uma sugestão pessoal aqui também, que o Grupo Petrópolis podia dar uma melhoradinha no seu portfólio de bebidas, né, uma melhoradinha na fórmula ali das suas cervejas, que talvez isso ajudasse um pouco aí a elevar o consumo dos seus produtos. Mas brincadeiras à parte, temos aí mais uma empresa fechada, no caso, né, não é uma empresa de capital aberto, passando por dificuldades financeiras nesse início de ano, e esse é o meu urso da semana, Vitor. Qual é o seu urso? Quem você escolheu aí como para essa menção desonrosa? Minha menção desonrosa, né, como eu tinha dito ali no começo, quando eu estava falando sobre Ibovespa, vai para uma empresa que publicou o balanço nessa semana. No caso, vou falar da Multi, a antiga Multilaser, né, empresa aí de eletroeletrônicos, enfim, que atua numa gama muito ampla, né, de aparelhos para o lar, para o escritório, enfim, né, aparelhos eletroeletrônicos. Por quê? Porque a Multilaser, o mercado como um todo, esperava que a Multilaser teria um quarto trimestre bom, teria aí um lucro estimado de 100 milhões, mas a Multi, ela reportou um prejuízo de 205 milhões, um dado que pegou todo mundo de surpresa e que foi basicamente resultado assim de uma combinação de fatores que de fato foi devastadora para a Multi, né? Então, menor demanda por eletroeletrônicos por causa aí do ambiente de juros altos, de consumo retraído, né? Além disso, a Multi estava com estoques muito elevados, saindo da época da pandemia, então, para se desfazer de estoque, foi concedendo, né, promoções, alguns produtos, etc. Ela teve uma transição de sistema de gestão, isso fez com que a linha, né, de despesas operacionais ela aumentasse, ela desse um salto muito expressivo. E, enfim, qual que é o resultado disso tudo? Linha de receita líquida caiu muito forte, o lucro, como a gente já disse, né, lucro negativo não, ela teve um prejuízo de 250 milhões, de 205 milhões, teve EBITDA negativo, então todas as linhas realmente foram muito, muito fracas, e como resultado, as ações da Multilaser, elas despencaram 35% no pregão posterior à divulgação do balanço. Lembrando que a Multilaser é, né, uma small cap da Bolsa, e que ela já vinha num patamar de preço bastante baixo, né? Então, né, tinha muita gente com a tese de investimento, não, que a Multilaser está descontada, mas aí a gente vê que ela realmente levou um baque muito grande. Por quê? Porque com esses resultados, muitos bancos, muitas casas de análise já começaram a rever a tese de investimento, falando que, olha, 2023 vai ser um ano complicado também. A Multi também foi afetada aí por uma questão tarifária, né? Isso também teve um impacto aí não recorrente, mas aí agora já tem gente falando que talvez em 2023 a Multi fique no vermelho, né? E aí a gente viu que, por exemplo, o Itaú BBA, né, logo depois saiu o balanço, já rebaixou a recomendação para as ações para venda, né? E a gente vê que a cautela como um todo do mercado aumentou muito. Aliás, no Seu Dinheiro tem um texto do nosso colunista, Rui Hungria, em que ele está falando um pouco sobre essa questão, né, de, poxa, o papel está barato, está com múltiplo descontado, vale a pena comprar, não vale a pena comprar, é para olhar só múltiplo, não é? E ele está analisando especialmente esse caso da Multilaser, e realmente um balanço que eu diria que foi... Não, assim, é muito complicado você cravar qual foi a empresa que teve o melhor balanço, o pior balanço e tal, mas esse realmente surpreendeu negativamente porque havia uma expectativa positiva e ele veio muito fraco. Então, essa quebra de expectativa, sem dúvida, eu diria que a Multilaser, se não foi a campeã, está ali, né, perto do topo entre as maiores surpresas negativas do trimestre. Bom, mas então agora, né, a gente já passou aí o primeiro bloco todo falando de urso, já falamos dos dois ursos aqui da nossa semana. Agora vamos fechar, né, como você mesma disse, Júlia, vamos fechar a semana, vamos fechar o podcast num tom positivo, vamos para os touros. Quem é o seu touro desta semana, Júlia? Para não fugir muito do tema do programa, Vitor, eu elegi como meu touro da semana. A gente estava falando dos piores, né, do trimestre, do mês, enfim.
Vou olhar agora aqui para o pódio de fato do ranking dos investimentos e eleger como touro da semana os melhores do mês de março os melhores não, né? O terceiro lugar do mês de março, porque os melhores do mês de março foram outros ativos, mas eu queria pegar esses especificamente para contar aqui uma história. Então, eu queria pegar uma classe de ativos que ficou entre as melhores do mês de março e também, pelo bom desempenho em março, ficou os melhores do ano. Eu estou falando aqui dos títulos de renda fixa pré-fixados, mais especificamente das aplicações conservadoras pré-fixadas, estou falando aqui de títulos públicos, tesouro pré-fixado, notadamente os de curto prazo. Os de prazo mais longo também saíram bem, mas os de prazo mais curto se saíram muito bem. E os pré-fixados a gente está tendo aqui, eu estou com o ranking aqui aberto, né? E os prés, eles estão com desempenho aí, no mês de março, variando aí entre alta de quase 3% para quase 4,5%, né? Dependendo do vencimento. E no ano, no acumulado do ano, as altas também estão variando entre 3% e 5,3% no acumulado do ano. Então, a gente está falando de ativos que estão entre os melhores de março e entre os melhores do primeiro trimestre. E o que aconteceu com os prés? Bom, a gente ainda está com a Selic elevada, né? Então, a gente só começa a ver os prés se valorizando quando os juros têm perspectiva de queda, e a gente ainda, né, pelo contrário, né, a gente viu aí o Banco Central endurecendo o discurso de uma forma até um pouco surpreendente na última reunião do Copom, mas a gente viu aí, recentemente, né, no final desse mês, o arcabouço fiscal finalmente sendo divulgado e, em grande medida, agradando o mercado, não foi... teve algumas críticas, mas o mercado não odiou o arcabouço fiscal, então isso já trouxe aí um fôlego para a Bolsa e trouxe um alívio para os juros futuros. E a gente viu também essa questão toda no exterior, né, da crise bancária, que mandou o seguinte recado para os bancos centrais. Beleza, vocês vão continuar subindo os juros, mas não pode também enlouquecer na alta de juros, porque senão as empresas quebram, né? Então a gente tem aí um certo freio aí para uma alta de juros muito enlouquecida. Então a gente viu aí um certo alívio nos juros futuros com esses dois grandes acontecimentos aí no mês de março, e com isso a gente viu aí os pré-fixados que não vinham bem, né, nos primeiros meses do ano, vinham tendo uma certa dificuldade de se valorizar e tiveram aí uma alta, enfim, as amarras foram tiradas e esses títulos conseguiram andar aí no mês de março e chegar no topo do ranking, lá entre os primeiros do ranking, até no acumulado do ano. Então, a gente tem uma história aí de superação desses ativos. Então, por causa disso, eles são os meus touros aí da última semana. E para terminar aí, uma nota super positiva, qual é o seu touro, Vitor? Olha, há umas 2 semanas, se não me engano, foi o podcast que a gente comentou sobre os filmes do Oscar, né? Eu tinha dito na ocasião que eu não tinha visto nenhum dos indicados e tal, queria ter visto ali, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, blá, blá, blá. E semana passada eu tirei uns dias de folga, né? Então, sexta passada eu não participei do podcast porque eu estava de folga. E eu fui ao cinema, né? Vou ver os filmes do Oscar, né? Vou ao cinema, cheguei ao cinema e aí, obviamente, eu fiz o que qualquer pessoa, né, em sua sã consciência faria, que fui assistir John Wick 4. Né? Para quem não sabe, John Wick 4... Aliás, John Wick é uma franquia de filmes de ação hiper estilizados e aquela coisa maluca, aquelas lutas e... né, super exagerado, zero calcado na realidade, com o Keanu Reeves. E fui ver John Wick 4 e o filme promete 2h40 de explosões, tiros e cenas de ação muito bem coreografadas e muito, assim, plástica, como se fosse uma espécie de um balé violento, assim, sabe? Tipo, sei lá, telequete, sabe? É tudo de mentirinha, é uma mistura de dança com novela, com luta e etc, né? E o filme promete apenas isso, e ele entrega apenas isso. É o melhor filme do mundo? Obviamente não é o melhor filme do mundo, mas se você quer 2h40
livres para você ir ao cinema e você não precisa usar o seu cérebro para nada, só para ficar vendo aquilo e aproveitando o seu tempo livre sem nenhum tipo de pensamento crítico. Vá ao cinema, veja John Wick. Tem cenas muito legais, assim, não, agora falando sério, tem cenas muito bacanas mesmo, tem, assim, o diretor, né, dessa sequência de filmes, ele é um ex-dublê, então é muito interessante isso, que o ex-dublê, então, ele sabe, digamos, como extrair o máximo dessas sequências de ação, né, como posicionar a câmera, ele tem uma visão um pouco diferente, né, e de fato, as cenas de ação elas são muito agradáveis de serem assistidas, por quê? Porque a câmera está parada em cima de um tripé e está filmando. Eu odeio filmes de ação modernos em que tem a maldita câmera na mão, que a câmera tremida para você se sentir dentro da ação. Eu não quero me sentir dentro da ação, eu quero só ver, eu quero entender o que está acontecendo. E é muito nítido, porque a câmera está paradinha lá e você está vendo quem está levando soco de quem está levando tiro de quem, e é ótimo, recomendo. Olha, boa diversão. Ainda não vi nenhum filme do Oscar, mas o John Wick eu vi, e ok, vale a pena. Então, Júlia, se você não viu, recomendo, e você também que está nos ouvindo, recomendo John Wick 4, e aliás, John Wick, se por acaso estiver escutando o podcast, gosto muito de você, não venha atrás de mim, certo? Eu não vi nenhum filme do John Wick, mas eu adoro o Keanu Reeves. Eu acho, inclusive, que ele poderia ser touro honorário do seu dinheiro, porque Keanu Reeves é um querido, né, gente? Ele é um querido. Keanu Reeves não tem defeitos, ele não erra. Eu acho simplesmente que ele podia ser o nosso touro de honra, permanente, estado permanente de touro. A gente pode rebatizar para troféu Keanu Reeves da semana, assim, né? Exato, exato. E o urso a gente pensa também quem que a gente pode dar o nome. Mas, bom, dito isso, passada a dica cultural, né, desta semana, eu agradeço demais aqui, mais uma vez, a participação da Júlia Vilchen no nosso programa. Júlia, muito obrigado por estar conosco nessa sexta. Obrigada, Vitor, e obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram. Um abraço. Eu também agradeço demais todo mundo que nos acompanhou, seja ali pelos tocadores de podcast, pelo YouTube. E semana que vem a gente tem mais podcast Touros e Ursos, podcast do seu dinheiro, tá certo? E lembrando, semana que vem já segundo trimestre, semana que vem já, aliás, sexta-feira que vem, né? Sexta-feira de Páscoa, mas a gente vai ter podcast sim. Então, sexta-feira que vem estaremos de volta aqui com mais uma edição do Touros e Ursos, tá certo? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.